quero ler Números, capítulo 33, e o versículo 19, que diz: Saíram de Ritma e acamparam em Rimon Pérez. Esta é a 16ª estação por onde eles peregrinaram. Nós estamos seguindo passo a passo, com a ajuda do Senhor, esse estudo das jornadas, das estações pelo deserto, onde o povo de Israel, eles foram caminhando, aprendendo lições que hoje nós podemos ver o quanto Deus está ministrando a cada um de nós. Cada um desses nomes, se você olhar lá em Números capítulo 33, você vai encontrar essas 42 jornadas. E você vai ver que cada uma dessas jornadas, cada um desses nomes, dessas estações aqui nos quais o povo de Israel foi conduzido por Deus para aprender em cada oportunidade lições diferentes. Nós vemos que tudo isso se aplica a nós hoje, porque o Novo Testamento diz que essas coisas aconteceram a eles como exemplo e estão escritas para admoestar-nos, nós que estamos vivendo nessa geração. Isso está escrito para o nosso ensino. Nós não estamos lendo uma história passada do povo de Israel. Estamos sim sendo admoestados, nós estamos sendo corrigidos por Deus. Essas são verdades para a igreja hoje. Cada uma dessas etapas onde eles estiveram um dia tem a ver com uma experiência espiritual. Então, meus irmãos e irmãs, essas jornadas de Israel são um exemplo e temos estado seguindo uma por uma até aqui. Estamos na 16ª. Hoje chegamos a Rimon Pérez. Se você puder olhar em um mapa histórico dessa região, nesse tempo, você verá que eles estão bem próximo do final do deserto de Parã, e entre o deserto de Sim e o deserto de Cádiz. E ali em Cádiz, como nós iremos estudar, eles demoraram 38 anos dando voltas, principalmente por Cádiz. E por estarem ali, naquele lugar, ao sul do Negueb, voltando para o Mar Vermelho, em sentido do Golfo de Acaba, porque o Golfo de Suez e o Golfo de Acaba são duas partes do Mar Vermelho. Então nós temos que saber tudo isso, compreender tudo isso, porque todas essas verdades focam nossa vida cristã. E se você olha, você vai ver essa região de Rimon Pérez. Você se lembra que no estudo da última jornada que eu estudei com vocês, que é Ritma, você se lembra que eles se recusaram a crer no Senhor. Eles se recusaram a entrar na terra conforme a vontade de Deus. Então o Senhor lhes disse que eles voltariam pelo caminho do Mar Vermelho, isto é, pelo Golfo de Acaba. Porque você tem que diferenciar o Golfo de Acaba e o Golfo de Suez, ou o Canal de Suez. Porque o Canal de Suez foi por onde eles passaram, atravessaram. Agora nós estamos falando do Golfo de Acaba, que é uma outra região ali do Mar Vermelho. Então, quando nós estávamos ali estudando Ritma, nós vemos que eles foram incrédulos. Quando eles viram gigantes, quando eles viram todas aquelas fortalezas, eles tremeram, se sentiram incapazes de vencer aqueles gigantes e entrarem na terra. Tudo isso é muito claro e muito sério para nós. E por terem agido assim, Deus fez com que eles peregrinassem mais 38 anos, dando voltas. Isso é o que nós aprendemos quando estudamos Ritma. Agora, nós vemos que desde Ritma, por causa da rebelião, por causa da incredulidade, porque eles não quiseram entrar na terra prometida, duvidando de Deus, então Deus jurou que eles não entrariam no seu repouso. Eles haviam irritado Deus com as murmurações 10 vezes. Então, Deus fez com que eles dessem voltas pelo deserto em várias etapas, aprendendo muitas lições, até que a geração velha fosse sepultada no deserto. Então se levantou depois uma geração nova, que regressou depois a Cádiz, depois de dar uma série de voltas. Eles agora podem entrar realmente na terra prometida. Meus amados, veja o quanto tudo isso
é de extrema importância para nós. Porque quando você estuda essas 42 jornadas, você vai compreender com toda clareza o livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Você vai ter uma visão estupenda de tudo isso. E muito mais. É poder ser ajudados pelo Espírito Santo a aprender e aplicar lições à nossa própria vida hoje. Então, agora vamos iniciar vendo essa jornada de Rimon Peres. Essas jornadas também que envolvem essas voltas e mais voltas e mais voltas, desse processo de 38 anos de peregrinação pelo deserto. Agora, vamos iniciar vendo essa jornada, como também vamos prosseguir vendo outra jornada. As demais jornadas, nós vamos ver que eles ficaram dando voltas e mais voltas e mais voltas durante quase 38 anos. O texto relativo à jornada de hoje está em Números, capítulo 14, desde o versículo 40 até o 45. E também está em Deuteronômio, capítulo 1, e os versículos 41 a 46. Nós precisamos atentar para essas duas passagens, para ir lendo uma com a outra, porque tudo isso é muito importante fazer. Porque essa jornada foi contada duas vezes. Foi contada aqui, em Números, no capítulo 14, como eu acabei de relatar para vocês, e também em Deuteronômio. E nós não podemos perder isso de vista, porque Moisés voltou a recordar essa jornada 38 anos depois. Ou seja, que a jornada é escrita por Moisés no livro de Números e depois volta a ser reescrita em Deuteronômio 38 anos depois. Meus amados, quando o Espírito Santo faz que uma mesma coisa se conte duas vezes, é porque esses dois relatos, eles são complementares. Você tem que ver isso. O Senhor está mostrando para nós algo muito particular, muito distinto a Ele mesmo. Porque a questão aqui não é a repetição em si, mas que em um texto você vai ver uma porção, no outro você vai ver a outra porção, e quando você junta os dois textos, você vê esta jornada, você tem uma visão clara dela, de acordo com a mente do Senhor, e uma está sendo complementada por a outra. Aqui, nós vamos seguir os dois relatos. Primeiro, Números capítulo 14, e os versículos 40 a 45. Essa parte que corresponde a Rimon Peres. Depois nós vamos ler Deuteronômio capítulo 1 e os versículos 41 a 46. Vejamos Números capítulo 14, versículos 40 a 45. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém, Moisés respondeu: Por que transgredis o mandado do Senhor? Por isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada. Pois uma vez que vos desviaste do Senhor, o Senhor não irá convosco, não será convosco. Contudo, temerariamente, tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então, desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os em Horma. Veja, então esses textos estão aqui registrados no capítulo 14 de Números, versículos 40 a 45. Precisamos notar com muito cuidado tudo isso. Porque você se lembra que lá em Ritma, foi ali que Deus ordenou a Moisés que ele escolhesse 12 espias e os enviasse para avistar, espiar a terra de Canaã. E nós sabemos muito bem que eles foram. E quando voltaram, 10 desses espias trouxeram um relatório negativo.
duvidando da palavra de Deus, duvidando do caráter de Deus. Se rebelaram contra Moisés e Arão. Se rebelaram contra Deus. Eles não quiseram entrar, eles queriam retornar para o Egito, eleger um novo capitão e retornar ao Egito. Vocês têm que conhecer isso. Está aqui no capítulo 14 de Números. E agora, eles querem ir. Agora eles querem avançar. Depois que o Senhor trouxe disciplina, depois que o Senhor veio sobre eles, depois que o Senhor vem tratando duramente com eles, aí eles se voltam para o Senhor e agora eles querem subir. E Moisés diz que não, que eles não deveriam subir, eles não poderiam subir. Então nós temos que prestar atenção em tudo isso. Veja o versículo 40 que diz: levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo: eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido. Veja, este povo que dizem essas palavras são as mesmas pessoas que duvidaram, que haviam dito que Deus os tirara do Egito para matá-los no deserto. Que diante daqueles gigantes, eles eram como gafanhotos, que eles seriam pisados. Quando você estuda sobre esse monte, você vai descobrir que esse monte aqui no versículo 40 é um monte que tem vários montes. Subiram ao primeiro monte, e deste monte tinham que subir a outro monte que estava em continuação e formava a parte do mesmo núcleo montanhoso, porque aqui nós temos uma cordilheira. Então veja que eles subiram ao cimo do monte, dizendo: eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem nos prometido. Veja que todavia queriam subir um pouco além. Já haviam subido ao cume, mas eles queriam subir mais. Agora Moisés diz que eles haviam transgredido o mandado do Senhor, e por isso não iriam prosperar. Veja lá nos versículos 2 a 4 do capítulo 14 do livro de Números. Diz assim: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito do que nesse deserto. Por que nos traz o Senhor esta terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Tudo isso eu já citei para vocês, mas aqui estão os textos para você acompanhar. Eles não creram e por isso o Senhor os repreendeu. Agora, veja que coisa interessante, eles querem ir. Agora eles estão dispostos a ir. Eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor nos tem prometido. Amados, veja que aqui há um grande problema. Eles querem subir quando Deus não quer. Quando Deus quer, eles não querem. Que lição importante é essa? Nós, às vezes, somos assim. Nossa vida cristã é segundo os nossos desejos. Vou quando quero e não vou quando não quero. Subo quando quero e desço quando quero. A nossa vida é muitas vezes dirigida pela nossa própria vontade. Deus tem que nos ensinar que não é quando nós queremos, mas é quando Ele quer. Não é como nós queremos, é como Deus quer. Essa é a lição que temos que aprender nessa jornada. Olhe para as palavras de Moisés. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós. Isso é tão sério. Eles queriam ir, mas Deus não estava com eles. Se estão na vontade de Deus, as nações, os inimigos, os gigantes não representam nada. Mas se estão sem Deus, são vulneráveis. Não podemos viver a vida cristã assim, de altos e baixos, baseada em emoções. Quando gosto de algo, estou bem. Quando não gosto, não me interessa. Essa não é a vida cristã que fomos chamados a viver. Precisamos aprender a conhecer a vontade de Deus. E quando você conhece a vontade de Deus, a primeira coisa que você faz é que você crucifica a sua vontade. Este povo foi rebelde, porque quiseram andar nos seus próprios caminhos. Meus amados, quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes nós somos pessoas que andamos segundo os nossos desejos, fazemos tudo conforme queremos, andamos segundo nossas emoções. Quantas vezes até mesmo a incredulidade é que governa o nosso próprio viver.
excluímos Deus dos nossos negócios, excluímos Deus da nossa própria vida. Este é um exemplo que caracteriza um viver incrédulo, uma pessoa que não anda segundo a vontade de Deus, uma pessoa que não anda segundo o caráter de Deus. Este povo foi reprovado, este povo foi rejeitado. É isso que nós vamos ver aqui em Rimon Peres. A seriedade de tudo isso, a seriedade de excluir Deus dos nossos relacionamentos, a seriedade de excluir Deus dos nossos negócios, da nossa própria vida. Nós não podemos viver a vida cristã assim. Nós temos que colocar tudo aos pés do Senhor. Temos que colocar todo o nosso viver diante do Senhor. Que o Senhor nos ajude a sermos sensíveis à sua voz. Que Deus nos ajude a sermos sensíveis à direção do seu Espírito. Que Deus nos ajude para que tua vida possa ser uma vida que viva a experiência de viver sempre na vontade de Deus e não na tua vontade, porque tua vontade não interessa. Nossa vontade, ela tem que estar crucificada. Nós temos que ter uma vontade governada pela cruz de Cristo. Enquanto a nossa vontade não for crucificada, não podemos segui-lo, não podemos corresponder ao seu chamamento, ao seu caráter, à sua vontade. Nos próximos estudos, nós vamos ver a consequência de tudo isso, a seriedade de tudo isso. O quanto é perigoso viver a vida cristã baseada em nossas emoções, nos nossos desejos. E não colocar os nossos desejos e as nossas emoções debaixo da vontade de Deus. Porque aí nós conheceremos o governo de Deus. Nós nos submeteremos à vontade de Deus. A vontade de Deus pode ser aquilo que você não quer. Pode ser no momento que você não busca, mas sempre será aquilo que é melhor para você. Que Deus te abençoe nessa tarde com a sua palavra. Vamos continuar estudando essa 16ª jornada, Rimon Peres, que está registrada em Números capítulo 33 e o versículo 19. Depois que os filhos de Israel saíram de Ritma, depois daquela experiência onde eles demonstraram uma extrema incredulidade e rebeldia para com Deus, agora nós vamos estudar o processo de tudo isso. Nós sabemos que dali eles partiram, de Ritma, eles partiram e foram para Rimon Peres. E agora vemos que quando Deus queria que eles subissem, conquistassem a terra de Canaã, eles não quiseram. Ao contrário, se você ler o capítulo 14, aqui de Números, e os versículos 2 a 4, vocês vão ver. Vocês vão ver que eles dizem para o Senhor. Eles murmuram contra Moisés. Como todos eles se colocaram diante do Senhor por causa dessa situação. Porque 10 espias trouxeram um relatório extremamente negativo. Um relatório onde eles viam as forças humanas, onde eles estavam envolvidos numa situação de pura incredulidade, onde eles não puderam compreender durante todas essas jornadas, até aqui, até Ritma, nessas 15 jornadas, onde eles peregrinaram, conhecendo o amor de Deus, conhecendo o caráter de Deus, conhecendo as provisões de Deus, nada disso produzira fé no coração deles. E agora, prestes a entrar, eles poderiam dali mesmo entrar, possuir a terra, confiando que o mesmo Deus que os tirara
do Egito, abrindo o Mar Vermelho, é o mesmo Deus que estaria com eles, vencendo todos os inimigos, destruindo todas as fortalezas e os introduzindo naquela terra para manifestar sua glória, sua graça, seu poder, seu amor. Eles não quiseram. Você vai ver justamente isso nos versículos 2 a 4 de Números capítulo 14. Como eles procederam diante de Deus. Chegaram a dizer que teria sido melhor eles morrerem no Egito do que naquele deserto. Como ferindo o caráter de Deus, como dizendo que Deus os trouxera ali para matá-los, para envergonhá-los. Chegaram a dizer que Deus havia trazido eles ali para que eles pudessem cair à espada, como suas mulheres e seus filhos, suas crianças. Não teria sido melhor voltar para o Egito? Eles que estavam no coração deles. Sabe por quê? Porque o Egito nunca havia saído de dentro deles. Pessoas mundanas são pessoas que não são capazes de conhecer o caráter de Deus. Pessoas mundanas não são pessoas capazes de andar por fé. Eles só andam por vista. Eles só andam por aquilo que eles veem. É isso que você vai ver aqui. É isso que nós estamos estudando. Então, nós sabemos que o Senhor os reprovou ali. O Senhor havia reprovado toda aquela geração. E por causa dessa atitude, eles não entraram na terra. E sabe o que eles fizeram? Agora eles ficaram dando voltas, de estação a estação, voltas e mais voltas, durante quase 38 anos, por causa da incredulidade. Até que esta geração velha, incrédula, corrompida pela rebelião, pudessem morrer e ser enterrados ali mesmo no deserto, para que uma nova geração pudesse nascer e assim tomar a terra. E foi justamente o que aconteceu, com exceção de Josué e Calebe, os dois espias que tiveram uma visão focada em Deus, andaram por fé e não por vista. Então é isso que nós vamos aprender, é isso que nós estamos estudando, porque agora eles saem de Ritma, a 15ª estação, e vão para Rimon Pérez, a 16ª. E até aqui nós já temos estudado. Aí nós sabemos, lendo os versículos 40 a 45 de Números, capítulo 14, nós vamos ver justamente isso, o que realmente aconteceu. Nós vamos ver que agora eles querem, agora eles estão desejosos de andar na direção que Deus lhes havia proposto. Irmãos, minhas irmãs, notem que eles queriam andar na visão de Deus, mas o coração deles não estava em Deus. Tem que haver uma sintonia, porque nós temos que enxergar as coisas espirituais, não são com os nossos olhos, sim com o nosso coração. Por isso que o nosso coração tem que estar em Deus. Nós não andamos segundo as nossas emoções, nós andamos segundo a vontade de Deus. Quando Deus queria, eles não quiseram. Agora Deus não quer e eles querem. Então é justamente isso que nós vamos ver. Porque aqui no livro de Números, no versículo 40 do capítulo 14, diz que eles levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao ponto mais alto do monte, dizendo: eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem nos prometido. Então agora eles querem subir, mas Deus não quer que eles subam, porque Deus não está com eles. Eles pecaram contra Deus. Isso é muito sério, porque quando Deus queria, eles não queriam. E quando eles queriam, Deus não quis. Isso é muito sério. Isso revela muito a nossa vida cristã hoje, porque nós corremos sempre o perigo de vivermos a vida cristã centrados em nós mesmos. Um exemplo clássico disso, no livro de Cantares de Salomão, nós temos uma lição onde o noivo amado, ele tem que ensinar a noiva. Aqui parece
que há um certo conflito conjugal. Por isso eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Cantares, no capítulo 5, a partir do versículo 2. Vamos ler esses textos que diz: Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado, que estava batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Agora veja, é o noivo que está fora, ele está batendo para poder entrar, e ela está dentro. Olha o que ela diz: já despi as minhas vestes, como as tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, e o meu coração estremeceu por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. E a minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Agora veja o quanto isso é tão sério para nós. Nesse lindo retrato que o Espírito Santo pinta para nós, aqui no livro de Cantares, nós vemos isso. Aqui há uma certa crise entre essas duas pessoas que se amam. Aqui ocorreu um certo problema. A noiva dormia, mas o seu coração estava acordado. Agora note a parte B do versículo 2, quando ele diz: abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. O noivo está chamando a sua amada, e ela, embora acordada, permanece onde está. Ela começa a dizer para ele que ela já havia despido as suas vestes. Como tornarei a vestir? Já tinha lavado os pés. Como tornarei a sujar? Veja que ela coloca dificuldades para poder se levantar, para abrir a porta para ele. Ela permanece onde está. Muitas vezes nós somos assim, pessoas fechadas à voz do nosso Senhor. O amado está chamando: abre-me. Mas muitas vezes o nosso comodismo, as nossas ocupações impedem que atendamos a voz do nosso amado. Lembra das palavras do nosso Senhor Jesus à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. A noiva não atendeu ao chamado do noivo. Agora você vê, quando ela vai abrir a porta, ela resolve abrir a porta, o que ocorreu? Ele já tinha ido embora. Meus amados, quão solenes são essas palavras. Porque nosso noivo amado, o Senhor Jesus, ele não viola nossas decisões. Mesmo que ele tenha que meter a mão por uma fresta, mesmo assim ele não agride nossa decisão. Se nós não queremos, o desejo dele vai permanecer com ele e nunca será desfrutado por nós. Porque veja que o desejo dele é tornar nossa vontade atraente a ele. Se ela não atende ao chamamento, ele vai embora. Amados, não podemos deixar Deus passar de nós. Não podemos deixar de responder a Deus no momento oportuno. Será que conseguimos ver a gravidade da situação? Se não entendermos tudo isso, nós vamos perder o tempo de Deus. Se não atendermos ao seu chamamento, ele vai prosseguir sem nós. Nós temos que ser profundamente impactados por essa verdade. Vamos voltar aqui para o livro de Números e seguir lendo o versículo 42 do capítulo 14. Veja que Moisés diz: não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós. Veja, antes o Senhor estava com eles para subir. Antes eles podiam subir, que o Senhor estava com eles. Agora eles querem subir e o Senhor não está no meio deles. Se você volta
para a sequência dos textos de Cantares, você verá que a noiva diz: encontraram-me os guardas, que rondavam pela cidade, espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto, os guardas do muro. Veja que coisa tão séria. Você vai ver isso no versículo 7, aqui de Cantares, capítulo 5. Você vai ver a gravidade, seriedade, como o Senhor, Ele está tentando nos atrair, como o Senhor está falando a cada um de nós. E eu creio que isso toca-nos profundamente, porque ela não deu ouvido ao chamamento do seu amado, e por isso ficou sem proteção. Quando não seguimos a vontade de Deus, perdemos a sua proteção. Nós estamos inseguros, sem proteção nesse mundo. Há uma diferença. Quero que você note aqui o versículo 43 do capítulo 14 do livro de Números, que diz: porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós e caireis a espada. Essas são as palavras de Moisés a eles. Ele ainda prossegue dizendo: pois uma vez que vos desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Meus amados, não importa quantos amalequitas surgem contra nós, se o Senhor está conosco, não importa os ataques do inimigo, não importa quantas fortalezas se levantam contra nós, se o Senhor está conosco, tudo isso não é nada. Ainda vamos atentar para o versículo 44 aqui de Números capítulo 14. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Quero que você note a palavra temerariamente, porque no original hebraico essa palavra é afal. Ela ocorre apenas mais uma vez aqui no Antigo Testamento, isto é, em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, onde diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Esta palavra soberbo é a mesma palavra hebraica, afal, é a mesma palavra temerariamente. Veja que na obstinação deles, eles decidiram subir, mas a Bíblia é clara: mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Eles foram ser o testemunho da presença de Deus, porque é disso que a arca fala. Olha o versículo 44 de Números 14. Eles partiram, mas a presença de Deus, assim como Moisés, não foram com eles. E em consequência, foram derrotados. É isso que você vai ver em Números capítulo 14 e o versículo 45. A Bíblia diz que desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. Horma era uma cidade cananeia, onde eles foram definitivamente perseguidos e derrotados. Veja que o texto diz até Horma. Quando você lê o capítulo 21 de Números e os versículos 1 a 3, você vê algo interessante. Aqui você vai ver mais uma vez uma citação de Horma, porque aqui eles derrotaram. Em Números capítulo 21, já é o contrário, aqui já é a restauração. Então você vai ver isso no capítulo 21 de Números, e os versículos 1 a 3. E o versículo 3 diz: ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel, e lhes entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e às suas cidades, e o lugar se chamou Horma. Aqui, em Números 21, é diferente de Números 14, versículo 45. Lá em Números 14, o versículo 45, eles foram derrotados até Horma. Mas depois, passaram um tempo, agora Números 21, agora são outras etapas, numa outra estação. Lá em Horma, eles derrotaram os filisteus, mas nós sabemos que houve uma restauração. Então tudo isso é muito importante. Aqui temos novamente o termo Horma. Então aqui é uma outra situação. É isso que você tem que entender. Lá em Rimon Pérez, eles agiram sozinhos, foram impetuosos, arrogantes. Então o que aconteceu? Eles caíram, eles sofreram perda. O inimigo os derrotou até Horma, mas depois
O Senhor tratou com eles, os disciplinou, restaurou, porque muitas vezes nós temos que entender que não é só confessar os pecados e tudo está resolvido. Tem que haver disciplina, tem que haver o tratamento de Deus. É disso que nós estamos vendo agora, Deus tratando com eles por causa da incredulidade, por causa da rebelião. Deus é amor, mas também é justiça. Esses dois aspectos, amor e justiça. Nós vemos que Deus trata conosco, não basta apenas dizer os pecados estão perdoados, mas aqui nós temos que aprender também a questão da disciplina de Deus. Por isso que você vai ver que depois, lá no capítulo 21, versículo 3, eles derrotam os filisteus, lá em Horma. Então nós vamos aprender mais. O Senhor tem algo para continuar nos falando, nos ensinando como é tão perigoso nós andar nos nossos caminhos. Quanto é perigoso nós não ouvir a voz do Senhor, não seguir a vontade do Senhor, não andar em conformidade com ela, não agir como a noiva que não ouviu a tempo a voz do seu noivo. Meus irmãos e irmãs, eu peço a você nesta hora, no nome de Cristo Jesus, seja sensível em ouvir a voz do nosso noivo amado. Não sejamos desobedientes ao seu chamamento. Que o nosso coração possa velar pelo noivo e ser obediente à sua voz. Que Deus te abençoe. Essa jornada, Rimon Pérez, que nós estamos estudando, que se encontra lá em Números, capítulo 33, e o versículo 19. Sabemos que a estação anterior a essa foi quando aqueles 12 espias, eles foram olhar a terra de Canaã. E aí eles puderam ver os gigantes, as fortalezas. E nós sabemos que quando eles voltaram, 10 dentre esses 12 espias, eles incitaram o povo contra Moisés e murmuraram contra Deus. E por isso Deus rejeitou esta geração. Essa geração, ela atrasou o propósito de Deus. Uma viagem que era para ser de 2 anos e 11 dias, demorou 38 anos a mais. Eles peregrinaram 40 anos. E assim disse Deus, como eles permaneceram 40 dias espiando a terra, para cada dia eles teriam que percorrer no deserto 1 ano. E assim, a totalidade desta jornada, dessas estações, desta peregrinação, foram de 40 anos. Isso é muito sério, porque nós não podemos ser culpados de atrasar o propósito de Deus. Nós precisamos conhecer claramente a vontade de Deus. Então, quando você volta para o livro de Números, que é o livro que nós estamos estudando, para conhecer melhor esta estação Rimon Pérez, então é bom você saber que a estação anterior é Ritma, aonde eles estavam quando Deus ordenou que eles fossem espiar a terra. E aqueles espias voltaram, desanimados por causa dos gigantes, desanimados porque viram aquelas cidades fortificadas. Eles se sentiram como que gafanhotos diante daqueles gigantes. E nós sabemos que Josué e Caleb se levantaram diante de todo o povo, juntamente com Moisés e Arão. E sabemos também que o Senhor veio e tratou duramente com eles. Se você ler os versículos 2 a 4 de Números capítulo 14, você vai ver o povo murmurando. Depois você vai ver na sequência o Senhor tratando com eles, rejeitando aquela geração, porque eles foram incrédulos. Eles não aceitavam o governo de Deus sobre eles. Eles foram incrédulos
concernente não compreender o caráter de Deus, não compreender o poder de Deus, não compreender a graça de Deus, não compreender a glória de Deus. Aquele povo havia caminhado até ali e não tinha ainda um conhecimento claro de quem era realmente Deus para eles. Por isso, nós precisamos voltar no versículo 42 do capítulo 14, porque aqui você vê que houve uma reação, um aparente avivamento daquele povo, porque quando Deus queria que eles se levantassem, entrasse, possuísse a terra, eles não foram. Mas agora, depois da disciplina de Deus, eles intentaram ir. Aí nós sabemos que Moisés diz para eles, do versículo 42, do capítulo 14 de Números: não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Se você voltar para a sequência dos textos que nós lemos lá em Cantares de Salomão nos estudos passados, no capítulo 5, a partir do versículo 2, você se lembra disso, você que está estudando comigo esse assunto, você se lembra quando o noivo chega chamando a noiva, quando o noivo chama pela noiva, e ela está em casa dormindo, embora ela diz lá no versículo 2, enquanto eu dormia, meu coração velava. O coração dela estava acordado. Ela escutou a voz do seu amado. E ela não abre a porta, o noivo está fora. E quando ela resolve levantar, quando ela abre a porta, o noivo já tinha ido embora. Lá em Apocalipse 3:20, nós vemos o Senhor dizendo: eis que estou à porta e bato. O Senhor quer entrar. Ele quer ceiar conosco. Existe algo muito sério que é o tempo de Deus. É o tempo em que Deus decide realizar algo concernente ao seu propósito. Nós não podemos ser descuidados quanto ao tempo de Deus. Nós não podemos ignorar o chamamento de Deus. Nós não podemos ser pessoas distraídas concernente à vontade de Deus. Quando você estuda a sequência dos textos de Cantares de Salomão, no capítulo 5, a partir do versículo 2, como já citei, você vai ver que quando ela aquela noiva resolve sair à procura do seu amado, o que lhe acontece? Ela encontra os guardas, e os guardas maltratam ela. Quando nós perdemos o tempo de Deus, quando nós abusamos da vontade de Deus concernente ao seu propósito, quando nós somos descuidados, quando não possuímos temor, zelo quanto ao tempo de Deus, nós nos tornamos presas vulneráveis aos ataques de Satanás. Se você ler o versículo 43 de Números capítulo 14, diz assim: porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós. Essas são as palavras de Moisés para eles. E caireis a espada, pois uma vez que vos desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Meus irmãos, amados, em Cristo Jesus, não importa quantos amalequitas surgem contra nós. Se o Senhor está conosco, não importa os ataques do inimigo. Se Deus está conosco, se estamos na sua vontade, não importa o quanto o inimigo tenta nos afrontar. Não importa quantas fortalezas surgem contra nós. Se nós estamos no centro da vontade do Senhor, Ele irá nos proteger. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa fortaleza. Nós não somos intimidados pelo tamanho dos gigantes, porque maior é aquele que está conosco. No versículo 44 de Números, diz assim: contudo, temerariamente, o versículo 44 do capítulo 14 de Números, contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Olha, esta é uma passagem solene. Você precisa atentar para essa passagem. Quero que você note a palavra aqui, temerariamente. Essa palavra é muito importante. Se você puder sublinhar esta palavra na sua Bíblia, porque no original hebraico, essa palavra é afal. Ela ocorre apenas mais uma vez no Antigo Testamento, lá no livro de Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, onde diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Na obstinação deles, eles decidiram subir, mas a Bíblia é clara.
a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Eles partiram, mas a presença de Deus, assim como Moisés, não foram com eles. E em consequência foram derrotados. É isso que você vai ver no versículo 45 de Números capítulo 14. A Bíblia diz que eles desceram, eles foram derrotados. Isso é muito sério. Meus irmãos, irmãs, talvez vocês voltando ali para o capítulo 14 de Números, vocês podem perceber que aquele povo, aparentemente, eles se arrependeram. Parecia que houve um conserto. Eles estavam vivendo um aparente avivamento. Agora, nós temos que estudar este episódio lá no livro de Deuteronômio, porque o Espírito Santo repete este mesmo episódio. E quando isso acontece é porque o Espírito Santo, ele tem algo para poder ministrar a nós. Em Deuteronômio, essa jornada é contada, só que agora Moisés conta essa jornada 38 anos depois. Isso é muito interessante. Mas a maneira como é narrada por Moisés em Deuteronômio traz a nós detalhes que nós não vemos em Números. Então vamos ler em Deuteronômio capítulo 1 e os versículos 41 a seguir. Talvez não vamos ler tudo agora, mas apenas algumas dessas passagens, alguns desses textos, para que nós tenhamos uma visão clara, o que realmente o Espírito Santo quer nos dizer. Diz assim, o versículo 40 e 41. Porém, vós virai-vos e parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondeste e me dissestes, pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e pelejaremos. Olha o que eles estão falando, a mesma coisa, aqui vocês vão notar. Aparentemente, eles reconheceram que pecaram. Eles confessaram os pecados. Agora veja bem, nós subiremos e pelejaremos, segundo tudo que nos ordenou o Senhor, nosso Deus. Vós vos armaste cada um dos seus instrumentos de guerra, e vos mostrastes temerários em subindo a região montanhosa. Agora, meus irmãos, irmãs, veja que Moisés narra com mais detalhe essa jornada, 38 anos depois. Aqui nós temos detalhes que fazem toda a diferença. Quando eles estavam em Ritma, não fizeram a vontade do Senhor. E em vez de seguir fazendo a vontade de Deus, eles não obedeceram. Agora preste atenção, porque é muito importante os detalhes aqui. Veja, o versículo 41 de Deuteronômio 1 diz, pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos. Aqui temos que aprender mais uma lição. Nem sempre confessar os pecados é suficiente. Nós temos que atentar para alguns exemplos na Bíblia. Você se lembra de Pilatos, em Mateus capítulo 27 e o versículo 24? Diz assim, vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. Ele reconheceu que o Senhor Jesus era inocente, mas mandou matá-lo. Ele reconheceu o erro, mas ele persistiu. Ele não mudou. Ele continuou. Você se lembra também de Judas? Ele confessou o seu pecado. No versículo 4 de Mateus 27, diz assim, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, o que nos importa? Isso é contigo. Mas o que ele fez? Ele prosseguiu na sua obstinação, na sua obsessão e suicidou. Então não adianta você confessar os seus pecados. Não adianta se a sua atitude não demonstra frutos dignos de alguém que se arrependeu deles. Porque muitas pessoas confessam os pecados para tentar aliviar sua consciência. Isso é um engano de Satanás. A lição que aprendemos aqui está relacionada com a graça e com a correção, com a disciplina. Alguns banalizam a graça de Deus. Acreditam que só devem pedir perdão e assim tudo está resolvido diante de Deus. Isso é banalizar o perdão, é banalizar a graça. Deus nos perdoa por sua graça, mas Ele nos corrige. Alguns querem a graça, mas não querem a disciplina, não querem a correção. Você se lembra de Davi? Davi foi perdoado por Deus, mas lembra que a criança
que estava lá no ventre de Batseba, que ele havia pecado, adulterado com ela, a criança morreu. Está lá em 2 Samuel, capítulo 12, o versículo 18. Temos que entender que a graça, mas também a disciplina, a correção, essas duas coisas andam juntas quando nós pecamos. Elas não separam. Deus tem que tratar conosco. Veja que eles foram sozinhos, subiram, foram movidos pela presunção, pela soberba. Nós precisamos ser cuidadosos quanto à vontade de Deus. Não podemos perder a sintonia do mover de Deus. Meus amados, vamos detectar o problema entre esses israelitas, porque aqui consiste algumas preciosas lições para nós, onde Deus deseja nos guardar. Porque o problema é que eles armaram com as armas erradas. Eles estavam cheios de soberba. Suas armas eram a autoconfiança e a presunção. Quando Paulo fala da nossa guerra espiritual, ele diz que nós devemos nos revestir do Senhor e da força do seu poder. Isso é Efésios capítulo 6, o versículo 10. Deus é que deveria ser a arma deles. Eles trocaram a armadura de Deus pelas suas próprias armas. Veja que o Senhor diz a eles, no capítulo 1 de Deuteronômio e o versículo 42, não subais, nem pelejais, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante do vosso inimigo. Quantas vezes nós somos derrotados? E às vezes queremos achar culpados para as nossas derrotas. A explicação para as nossas derrotas está no nosso próprio coração, na nossa presunção, na nossa soberba, na maneira leviana como nós temos confessado os nossos pecados. Confessamos, mas não arrependemos deles. Confessamos, mas não praticamos frutos dignos que demonstram verdadeiramente nossa vida diante da justiça, diante da graça de Deus. Aqui encontramos a razão porque eles não deviam subir para aquela guerra. Nós precisamos, amados, ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, pela unção de Deus em nossa vida. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 27, ele diz: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Olhe, o segredo espiritual da unção é que ela nos ensina o caminho pelo qual temos que andar, nos mantendo na verdade e, acima de tudo, fazendo-nos permanecer em Deus. Quando Pedro disse ao Senhor Jesus, lá em Lucas, no capítulo 22, o versículo 23, Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Essas palavras eram as armas de Pedro. Ele estava falando baseado em sua confiança própria. Com essas palavras, Pedro foi peneirado. Ele experimentou a derrota. A derrota de Pedro não foi maior porque o Senhor Jesus lhe havia advertido e lhe dito: eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Está no versículo 32 de Lucas 22. Graças ao Senhor pelos seus cuidados. Deus permite a nossa derrota para que cheguemos ao fim de nós mesmos. Essa derrota não é com o propósito de que sejamos destruídos, mas que nós vamos chegar ao fim da nossa força carnal, da nossa presunção, da nossa soberba. Ele precisa nos esvaziar das nossas forças naturais. Nós somos pessoas cheias de autoconfiança. Isso é muito sério. Outro detalhe que nós temos que notar ainda nessa estação é o significado de Rimon Peres. É interessante que a palavra Rimon no hebraico é romã e Peres é brecha. É como se essa romã, que é uma fruta muito conhecida por nós, ela tivesse sido comida por um tipo de inseto e ali ela estava bichada, essa brecha. E foi justamente isso que aconteceu. É isso que o Senhor ministra a nós. Como nós precisamos ser cuidadosos para que o inimigo não tenha caminho em nós, para que não haja brechas em nossa vida,
Rimon Peres fala de uma romã estragada, apodrecida. Espiritualmente falando, o Senhor queria introduzir o seu povo na terra e pediu que eles fossem espiar a terra. E o que eles trouxeram? Uvas, romãs, figos. Não é isso? Eles trouxeram isso. Se você puder ler Deuteronômio capítulo 8, os versículos 7 e 8, vai dizer isso. Porque o Senhor teu Deus te fez entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que sai dos vales e das montanhas, terra de trigo, cevada, de vides, figueira e romeiras. Então aqui está. Aquela era a terra de romãs. Então você tem que ver algo que o Senhor está ministrando a nós. Porque todas essas árvores, todos esses frutos, falam de Cristo Jesus, aquilo que Cristo é para nós. Nós sabemos que eles não creram em Deus. E o Senhor Jesus diz em sua palavra: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Em Mateus 7,19 ele disse isso. A incredulidade daquele povo é aqui caracterizada pela expressão brecha. Eles deram brecha, por isso foram reprovados, foram rejeitados. Tudo que não for caracterizado pela fé não pode agradar o Senhor. Hebreus 11,6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Ainda podemos ler em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Este é o viver que agrada a Deus. A lição de Rimon Peres é uma lição séria, porque exige que andemos em conformidade com a vontade de Deus e não de acordo com a nossa vontade, não de acordo com a nossa confiança. Nós precisamos ser despojados. Nós precisamos ser profundamente tratados para não viver a vida cristã conforme a nossa vontade, e sim conforme a vontade de Deus, conforme o caráter de Deus. Que Deus venha ricamente, poderosamente te abençoar com esta palavra.